a mãe, eles continuam fundidos no mundo emocional. O recém-nascido, que acaba de sair das entranhas físicas e espirituais da mãe, ainda faz parte do entorno emocional no qual está submerso. O que essa frase quer dizer, quando a gente troca em miúdos, é que uma mãe que ela teve uma correta assistência pré-natal, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e psicológico, o neném, ao nascer, ele vai ter um ambiente mais favorável a um bom crescimento, né? A estar no mesmo campo emocional da mãe, mas um campo positivo, né? E isso faz parte, né? O psicodrama da maternidade a uma boa assistência pré-natal. Não é só para vocês conferirem fundo de útero, pressão arterial, ultrassom, mas também como é que essa mãe se sente, como é que ela está mediante a possibilidade de uma nova vida, de outras funções, o casal, como é que está nisso, né? Próximo. Quando a gente fala em diagnóstico de gestação, nós estamos falando de um teste imunológico positivo, né, para a fração beta-gonadotrofina coriônica. Esse hormônio, ele é produzido inicialmente, né, já na gestação, o trofoblasto, aquela parte da pré-placenta, já tem a produção do beta-HCG, né, e essa paciente, quando ela está no atraso menstrual, ou mesmo 2, 3 dias antes do atraso menstrual, a fração beta, né, do hormônio gonadotrófico coriônico humano, ele já se positiva. No início do pré-natal, quando a paciente chegou à sua frente com um ultrassom ou com beta-HCG, e ela te traz esse exame, nós precisamos abrir o leque de tudo, colocar na linha de tempo aonde ela está e até onde a gente deseja chegar e que é ideal, 40 semanas, 41 semanas, né? Um bebê bem maduro, uma mãe preparada para um parto, se possível, né, natural, né? Que ela tenha um perfil metabólico favorável, que a nutrição e a atividade física, uma boa noite de sono, sejam remédio diário do obstetra, tá? Quando você pega um exame de beta-HCG, cuidado com a expressão de felicidade. Algumas pacientes estão vivendo um drama e elas não planejaram a gravidez. No Brasil, 53% a 55% das gestações são não planejadas, nem sempre indesejadas. Ela queria ser mãe em algum período da vida, mas não era aquele. Ou realmente ela não queria ser mãe naquela hora, ou ela não queria ser mãe, e a gente, como obstetra, a gente é bem empolgado. A gente pega o exame e fala, parabéns! E a mulher está lá num luto, numa perda, numa relação tóxica. E então, quando você pega o exame de beta-HCG, falar como é que você está se sentindo, para proporcionar à gestante falar sobre os seus medos, os seus anseios, a sua felicidade ou a sua tristeza, né? E estar disponível para ajudá-la na construção dessas 40 semanas que se seguem. Quando a paciente começa o pré-natal, a primeira consulta, ela é a porta de entrada. Vocês se lembram quando vocês passaram no vestibular, né, passaram no processo seletivo e entraram na faculdade. É o mesmo portal, e com muito mais intensidade, porque na vida, uma faculdade, ainda que de medicina, a gente pode pegar, colocar a mão e falar, não é para mim. Um filho, nós não temos essa escolha, né? Você fala, não é para mim, para quem será? E esse portal que você permite ao paciente fazer o uso da palavra, do espaço, das angústias, se é a primeira gestação,
ela tem um tipo de viagem, né, que ela está numa mãe de primeira, mas a mãe de segunda, ela pode ter ido a primeira vez para um destino diferente. Na primeira gestação pode ter sido uma gestação de risco, ou vice-versa, e essa gestação agora ser uma gestação diferente, os destinos são diferentes. Não importa se é terceira ou quarta, existem mais riscos agregados com a multiparidade, né? Mas não é porque ela teve uma história obstétrica anterior que vai se repetir, ou às vezes porque ela tende a repetir prematuridade, né? Hipertensão, diabetes gestacional, e você tem que proporcionar a ela o entendimento e a prevenção, tá? Próximo. Quando a gente fala em mínimo de consultas pré-natais, é óbvio que existe a qualidade. Não adianta você fazer 20 consultas, a paciente voltar de semana em semana e você não observar o todo, né? Não fazer as pontuações necessárias, não fazer a interpretação necessária. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela cita no mínimo 6 consultas pré-natais como um pré-natal de uma boa qualidade, minimamente de qualidade, né? As consultas, elas devem ser mensais até 28 semanas, exceto em situações de gestação de risco, que você tem que acompanhar, mas a paciente em risco usual ou baixo risco gestacional, até 7 meses, ela vem uma vez ao mês, né? De 28 até 36 semanas, ela vem semana sim, semana não, que são os retornos quinzenais. E depois de 36 semanas, até o último momento, 41 a 42, o retorno é semanal, tá? Nós verificamos pressão, lembrando que quando a paciente está em decúbito dorsal, essa pressão dela tende a baixar, né? Então, você tem que verificar a pressão sentada, né, da paciente. O fundo de útero, depois de 16 semanas, corresponde o fundo de útero com a semana gestacional. Depois de 36 semanas, tende a diminuir o fundo de útero, porque o neném começa o encaixe, né? A escuta do BCF, que ela não pode ser rápida. Ai, tá aqui, tá ok. Escute esse BCF de 5 a 10 minutos, observe o BCF quando ela está com contração, veja se há desaceleração, tá? E quando há necessidade do toque vaginal, do exame especular, se ela está tendo secreção, se ela está tendo perda de líquido, né? As ecografias necessárias, vocês se lembram do tempo da tutoria? 12 semanas, que a gente vai ver a translucência nucal, o osso nasal e o ducto venoso. Esse é rastreamento ou morfológico do primeiro trimestre. Ele faz um rastreamento para cromossomopatias, síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards, que são as cromossomopatias mais comuns, né, que tem viabilidade. Depois é o ultrassom entre 22 a 25 semanas, que é o morfológico do segundo trimestre. Esse ultrassom avalia o Doppler, né, e avalia também um transvaginal para ver o colo do útero, como é que está o comprimento. Se é um colo curto, achatado, tende a ter um risco maior de trabalho de parto pré-termo. Oriente já nesse início de pré-natal, quando ela deve ir num atendimento de urgência, no UPA, numa maternidade, se ela sentir dor de cabeça, né, náuseas e vômitos, dor, sangramento, né, alteração de movimento fetal, o neném que não está mexendo, ela não pode esperar o outro mês, ela tem que vir antes. Então, não fique esperando a consulta pré-natal, pode ir numa unidade regulada para urgência e emergência. Lembre que nós favorecemos um bom Natal, mas a gestante, ela é sempre a protagonista, né? Ela tem uma autonomia e nós temos que explicar para ela por meio de informações
O que é o parto normal, o que é o parto normal com analgesia, o que é o parto cesárea, o plano de parto, e isso ele é pactuado durante o pré-natal, tá bom? Próximo. A duração, em média, é 40 semanas, são 40 semanas ou 280 dias. Os bebês nascem, em média, entre 38 e 42 semanas. Se for acima de 42 semanas, nós temos a denominação pós-datismo ou pós-data. Essa paciente em pós-datismo, ela tem o risco de uma insuficiência placentária. Então, não é para esperar 43, 44 semanas. Date do primeiro ultrassom, da última menstruação, chegou 42 semanas, ou induz o parto, se tiver um Bishop favorável, que eu vou dar isso na próxima aula, ou uma cesárea. Se a gestação é menos de 30 semanas, nós vamos ter um bebê imaturo, e os problemas da saúde neonatal, elas são intensas, né? Como a cegueira por retinopatia, né? Como as crianças com paralisia cerebral, né? Longo período de internação, síndrome da membrana hialina, né? Pela falta de substância surfactante. Aí nós temos o trabalho de parto pré-termo, entre 30 a 37 semanas. Quanto mais próxima da data, melhor. Então, o que nossas avós falavam, é melhor um neném de 7 meses do que de 8. Mentira, melhor um de 8 do que de 7, melhor um de 9 do que de 8, tá? Próximo. Quando a gente faz a regra de Nageli, que é muito usada quando você usa mais 7 para a data e menos 3 para o mês. Então, vamos fazer uma simulação. A paciente, a última menstruação dela foi 10 de setembro. Qual é a provável data de parto? No 10, que é o dia, você soma 7, 17. 9 menos 3, 6. Então, 17 de junho do outro ano é a data provável, ou os 280 dias, ou as 40 semanas, tá? Há sempre uma pequena diferença. A senhora está falando, eu estou com 39 semanas e 5 dias. No ultrassom deu 40. 2 dias não é diferença, porque é uma margem de mais 7 ou menos 7. Tá? Próximo. Os trimestres de gestação, essa viagem na linha de tempo, as mães têm muito medo do primeiro trimestre. Elas têm medo de ter relação sexual, elas têm medo do sangramento que vem, e às vezes é anidação, aquele pequeno sangramento via vaginal. No primeiro trimestre tem muita dor na mama, tem mais náusea, são os efeitos da progesterona que vem arrebatando e do próprio hormônio gonadotrófico placentário, tá? Esse período gestacional é crítico, as pacientes que tiveram incompetência istmo-cervical, que é quando o colo é fraquinho, é nesse momento que a gente tem que fazer cerclagem, é nesse momento que a gente tem que fazer avaliação. Aí vem o segundo trimestre, que vai de 14 a 27 semanas. É fantástico. A maioria delas teve interrupção de náuseas, de vômito, de dor de cabeça, se sente disposta, né? Ainda não está apresentando contrações de treinamento ou Braxton Hicks. A paciente, ela consegue ter as atividades dela sem muita interferência. Atividade sexual também corre bem nesse segundo trimestre. Aí chega o terceiro trimestre, é chapa quente, né? Começa a ter de novo náusea, porque a cúpula diafragmática, ela sofre uma compressão, o estômago, ele é diminuto. Se ela toma um pouco mais de líquido, ela tem sensação de refluxo, a comida volta. O sono dela fica interrompido, porque toda hora tem que ir ao banheiro, né, na madrugada. A paciente, às vezes, ela não tem umas que vão com relação sexual de boa até o dia do parto. Tem outras que falam, eu não consigo, eu não tenho um movimento legal, eu não tenho uma posição legal. Outras começam a ter contrações muito cedo.
Então, o melhor trimestre, eu como mãe, como ex-gestante, né, e também como obstetra, que eu observo, existe um período de trégua entre o medo do primeiro trimestre, que é da perda, e do último trimestre, que é do parto prematuro, que são duas coisas que ligam muito a gestante, né? Próximo. O roteiro da primeira consulta. Além de idade, cor, por que cor? Porque a negra, ela tem mais risco de pré-eclâmpsia, de doenças hipertensivas malignas na gestação, né? Como no climatério, as branquinhas e magrinhas têm mais risco de osteoporose, na gestação, as pacientes de idade avançada ou idade muito prematura, uma adolescente ou uma climatérica, que são os extremos de vida reprodutiva, né? Situação econômica difícil, pensa na pandemia, uma mulher que trabalha e que tem que usar transporte público, né? Se ela está protegida dentro do ambiente de trabalho de alguma forma, ela não está protegida nesse caminho, ela não está protegida dentro da casa, porque são mais pessoas morando em unidades menores. Então, a situação econômica, ela não é só, eu quero saber porque eu vou colocar aqui quanto você ganha, mas, de fato, qual é a qualidade que essa gestante pode ter no acompanhamento. A situação conjugal. Não é para saber se ela é casada no papel. Muito não me interessa saber se é amaziada. Fulano é amaziada. Nem existe isso. Então, ela está em união com uma pessoa dentro da casa. Como é essa pessoa? Ela sofre violência emocional, moral, patrimonial. Está tudo legal. O parceiro, ele está junto com ela na gestação. Ele está entendendo que essa criança é uma ponte entre eles, né? E ele também tem que estar junto ao pré-natal, ele também tem que fazer o pré-natal do pai, ver sorologia, ver tipagem sanguínea, é importante, tá? Antecedentes pessoais, essa pessoa tem história de alergia, ela tem alergia a alguma medicação, ela tem diabetes, hipertensão, ela já teve cirurgia pélvica prévia, já tirou mioma, já teve alguma situação que teve que operar miométrio, tá? Antecedentes ginecológicos, como que era o ciclo menstrual, como que era a mama dela, ela fez o preventivo, o Papa Nicolau, ela já teve histórico de HPV, ela já teve avaliação de mama, né? Ela tem quantos filhos, como que foi a história obstétrica, teve perda, né? Teve aborto, teve parto pré-termo, teve eclâmpsia, ou na família dela, alguém teve eclâmpsia, como é que está a parte da sexualidade, qual que é o número de parceiros, ela tem uma relação de risco, né, onde ela pode ter só um parceiro, mas o parceiro é promíscuo, tem mais parceiras, essa criança tem risco de ter sífilis congênita, nessa hora a gente tem que investigar, proteger e informar, né? O peso, a pressão arterial, o estado nutricional, tanto para um quadro, né, de magreza extrema, de desnutrição, quanto de obesidade, eles são indesejáveis na gestação. E também os hábitos adquiridos, né, o filtro solar, se essa paciente ela tem orientação, hoje com máscara protege muito o melasma, mas ainda assim a gente tem que orientar. Ela está sabendo que ela está em área endêmica para arbovirose, que a dengue está acontecendo, que a chikungunya está acontecendo, o zika está acontecendo, né? Os exames obstétricos, ela sabe quando que ela tem que fazer, as sorologias, o teste de tolerância à glicose, tudo isso você explica na primeira consulta, tá? Próximo. Pode ir. O exame físico, nós temos as manobras de Leopold. As manobras de Leopold para as pacientes acima de 28, 29 semanas, onde o objetivo já é ver a situação fetal, qual que é a posição, qual que é a apresentação. Esse neném, ele está pélvico, ou seja, ele está com um bumbum, né, na bacia materna, ele está cefálico, né,
ou ele está córmico, ele está atravessado. E isso, quando você vai falando para a paciente, palpando para ver o dorso fetal onde está, é no dorso fetal que você vai escutar melhor o BCF. E no plantão da obstetrícia, vocês podem perceber, quando vocês começam a procurar o BCF, elas ficam tensas, elas acham que o neném está morto. Então, a manobra de Leopold, além de mostrar qual que é a situação do bebê, se ele está longitudinal, se ele está transverso, né, qual que é o movimento de rotação, ele também mostra para a gente aonde eu devo ver, escutar o foco do batimento cardiofetal, tá? Próximo. Os exames que são muito característicos, as estrias, as pacientes perguntam, eu vou ter estria? Quanto mais ela tiver um aumento de peso, né, um aumento ponderal, maior o risco dela ter estiramento e estrias. É um sinal patognomônico, né, em muitas. O melasma, né, que a gente fala, o cloasma gravídico, é pela ação do estrogênio, né, a melanina, ela fica com mais área de hiperpigmentação, né, e essa paciente, quando ela tem esses melasmas, esses cloasmas, eles são de difícil retirada. Paga-se muito caro o laser e nem sempre traz o resultado esperado. Então, quando vocês tiverem uma gestante, não esqueça de falar para ela do protetor solar, o mais baratinho, sabe? De qualquer marca, que seja acima de 30, está protegendo e ela tem que reaplicar após o almoço, tá bom? Próximo. Quando a gente fala dos sinais ligados ao desenvolvimento uterino inicial, a paciente, ela chega, hoje menos, porque tem o PAC, tem o teste gestacional em tudo que é farmácia, e elas já fazem com bastante assertividade, mas o sinal de Hegar, né, o EGAR, ele, quando a gente faz o toque, nós sentimos o colo mais macio, o útero aumentado, ocupando essa cavidade intrapélvica, né, e no toque bimanual a gente vê que o útero ele está avolumado. Próximo. Tem o sinal de pisca-sec, ela fala para a gente assim, olha, doutora, é como se eu tivesse uma bolinha aqui do lado direito, bolinha do lado esquerdo. É a situação onde o bebê tem implantação. Então, ele fica irregular naquele lado, tá? O próximo sinal, isso eu não peço em prova, vocês esqueçam, pode ir, Robson. Ele está muito em desuso, né? Mas eu passo os nomes porque é obstetrícia clássica, o sinal de Nobel-Budin, quando a gente faz o toque, o colo, ele ocupa toda o fundo de saco, né? Então, vocês podem ver que vai avolumando ali o útero, né? Aquele istmo, ele vai pesando e o fundo de saco, ele está sendo ocupado. Próximo. Os exames complementares. Mato Grosso do Sul tem um teste de proteção à gestante, né? Esses exames de proteção da IPED-APAI, elas falam também o teste do dedão, da telinha, né? A gente vê tipagem sanguínea, sorologia para sífilis, toxoplasmose, aqui em Mato Grosso do Sul, citomegalovirose, hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, TSH e fenilcetonúria. Tudo isso no exame do dedão, né? Como tem o exame do pezinho, tem o exame do dedão, que as técnicas de laboratório, de enfermagem, fazem uma punção e coloca naquela tela onde vai ser estudado essas sorologias. Tipagem sanguínea, qual é a importância? Quando a mãe é fator RH negativo e o pai é positivo, a gente pode ter uma isoimunização fetal, né? Então, na segunda gestação, você pode ter o comprometimento da vitalidade fetal. Portanto, se a mãe é negativa e o pai é positivo, a gente faz a prova do bebê, né? Para ver o tipo de sangue dele. Se ele é negativo como a mãe, nada precisa ser feito. Se ele é positivo como o pai, a gente faz a vacina anti-RH da mãe, tá?
Alguns serviços no Brasil, com medo dessa paciente não tomar a Matergan ou a vacina, né, a imunoglobulina anti-RH, fazem já a vacina no pré-natal. Uma das coisas que quem pode fazer no pós-parto é melhor, porque não vai positivar o CUMES, tá? Que é uma das coisas que a gente fica, será que isoimunizou, né? E não, foi só a vacina. Portanto, se a mãe é RH positivo e o pai é negativo, não tem problema. Mas se a mãe é negativa e o pai é positivo, aí você fica de olho, tá? A sorologia para sífilis. Aqui no nosso estado, a gente tem o exame direto, que é o antitreponema. A gente avalia e vê o treponema, tá? Na grande maioria do país ainda faz o VDRL, né? O VDRL, ele é inespecífico. Quando ele dá 1 para 1, 1 para 2, pode ser uma cicatriz sorológica, pode ser uma paciente que tem uma doença autoimune, tá? Mas quando ele começa a dar 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, é sífilis, é batata. E aí a gente não vai entrar no mérito da aula, o tratamento de sífilis, nós vamos ver ano que vem, no 5º ano, mas essa paciente, ela tem que ser tratada com penicilina benzatina, se é sífilis primária, tá? Nós fazemos 2 ampolas de 1.200, tá? Uma em cada nádega para poder fazer uma absorção. Tem serviços que fazem 2.400.000 num bumbum só, tá? E a gente não usa xilocaína para fazer, tá bom? Se a paciente é VDRL negativo, obrigatoriamente no 3º trimestre, e se ela é positiva, a gente vai fazer até mais frequente. Mas no 3º trimestre tem que ter revisão. O exame de urina, em Mato Grosso do Sul, é pactuado uma urocultura no 1º, no 2º e no 3º trimestre, tá? A proteinúria, quando a gente vê traços de proteína, né, a gente pensa em doença hipertensiva. Então, o EAS, ele não é só para trazer bactéria, nitrito, positivo ou não. É para vocês também verem cristais, é também para vocês verem proteínas, tá? Porque pode mostrar lesão dos néfrons, tá? Próximo. A dosagem do hemograma, do HB e do HT, ela é fundamental. Nós temos avaliações de pacientes com talassemia, pacientes com anemia falciforme, mas a grande maioria tem mesmo anemia ferropriva, tá? E se esse HB dela tá menor que 8, ela tem que ir para uma transfusão, e a gente tem que encaminhar para um pré-natal, ou de alto risco. Hoje, nós temos muitas mulheres com comprometimento por cirurgia bariátrica, tá? Então, quem é gestação pós-cirurgia bariátrica, ela tem que estar no centro de referência de alto risco, tá? Se a paciente, ela tem um HB entre 8 e 11, a gente faz a suplementação de 60 miligramas de ferro elementar diariamente. Nós recomendamos que se tome com líquido mais ácido, um suco de limão, um suco de laranja, para melhor absorção do ferro, tá? Próximo. O método da toxoplasmose, nós temos que fazer IgG e IgM, a sorologia. Se ela vem com IgG positivo e IgM negativo, ela já teve contato, e ela não vai desenvolver a toxoplasmose na gestação, ou a congênita. Se a paciente tem IgG, que IgG é memória antiga, né, dos anticorpos, e tem IgM negativo, você fala para ela, você já teve, mas se ela tem IgG negativo e IgM negativo, você tem que ficar reavaliando, né, mês sim, mês não, 1 por trimestre, para fazer a vigilância de conversão. Será que ela vai ter uma toxo e eu vou comer bola aí com 20, 28 semanas, porque eu fiz só lá no começo? E aí a toxoplasmose congênita vai levar a cegueira, a surdez, a alterações morfológicas cardíacas, né, cerebrais. E lembra que não é apenas fazer a vigilância, mas pedir para essa paciente não comer carne crua,
carne que eu falo de vaca, né, a bovina, não comer verdura, fruta, sem ter uma procedência de boa lavagem. Quando é sashimi, não existe toxoplasmose, existe salmonelose. E aí a gente fala, ó, você vai comer uma coisa que a gente não tem. Um salmão, né, um peixe que ele é cru, ele vai te induzir a poder ter uma salmonelose ou não poder, ou ter que usar um antibiótico ototóxico, né? E essa é a recomendação. Próximo. A rubéola. Rubéola, quando dá IgG positivo, significa que a paciente ela foi vacinada previamente. IgM positivo não tem o que fazer, né? Nós temos que fazer mesmo para essa paciente uma observação, exames ultrassonográficos seriados para ver se vai vir malformação. E mesmo quando não tem malformação cardíaca, malformações cerebrais, ao nascer a gente tem que ver retinopatia, tá? Lembrando que toda mulher tem que ser vacinada contra a rubéola antes de pensar em engravidar, tá? Se ela não foi vacinada, no pós-parto já o faça. Próximo. A hepatite B. Muita pegadinha. Quando tem anti-HBS positivo, significa que ela foi vacinada. Ela não tem doença, tá? Agora, quando você tem um anti-HBC, IgG e IgM positivo, essa paciente, ou HBsAg, que é o antígeno australiano positivo, ela tem hepatite para ser avaliada e conduzida em gestação de alto risco. Anti-HBS é apenas o marcador sorológico, né, pós-vacina, que é a conversão sorológica. Próximo. Isso não é conteúdo da aula de hoje, que são a parte da toxoplasmose, vai ser do ano que vem, pode ir. O Pacto pela Saúde, pelo HIV, da transmissão vertical, quando se teve o estudo mostrando que quando a gente faz o antirretroviral, você diminui a chance, você faz o bloqueio da transmissão vertical, e você eliminando, quem tem HIV não pode amamentar, você diminui transmissão vertical, né? E isso você consegue diminuir até 65% das intercorrências no periparto, tá? As cesáreas são programadas, pode passar, não entra em trabalho de parto no HIV, né? Quando entra em trabalho de parto, chegou nascendo, ok, mas se eu consigo fazer antes, com uma cobertura do antirretroviral, é o recomendado, tá? Se o VDRL lá da sífilis, ele der positivo, você pode pedir o FTABS, IgG e IgM, tá? Mas não esqueça sempre de repetir a sorologia para sífilis, para hepatite no último trimestre. Próximo. Já falei, aqui a gente vai dar essa aula sobre o AZT ano que vem, tá? Pode ir. Pode ir. Teste rápido. Na maternidade, todas as maternidades brasileiras em atendimento do SUS, é recomendado em boas práticas a paciente, ao entrar, fazer o teste da hepatite C, né, do HIV e da sífilis. Então, esse teste rápido, ele demora 30 minutos, tá? E ele sai durante a internação para a gente poder fazer um acompanhamento, um follow-up melhor da mãe e do bebê. Sífilis positivo, nós sabemos que vamos ter que entrar com tratamento para o bebê, né? HIV positivo, nós vamos ter que fazer um antirretroviral, não tem no hospital, você vai mandar para um hospital de referência. O que a gente não pode deixar é correr o risco dessa criança não receber no primeiro dia de nascido, nas 24 horas pós-parto, esse pool de antirretroviral. Próximo. A sorologia para citomegalovírus, ela é muito questionada, tá? Não existe imunidade após prima infecção. A rubéola teve a primeira infecção ou foi vacinado, tá ok. Para a vida inteira ela tem imunidade. Citomegalovírus não. E citomegalovírus, ele não tem muitos sintomas, né?
Então, quando a gente faz uma prova sorológica e fala IgM negativo e IgG positivo, ele não te dá um conforto de falar, ela não vai pegar citomegalovirose na gestação, que são as TORCHs, né? Toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus, que é sempre avaliado no trabalho de parto pré-termo. Próximo. O rastreamento de diabetes gestacional. Quando a gente faz o primeiro teste de glicemia em jejum, é ideal que ele seja menor que 90 ou menor que 88. Se a paciente tem glicemia igual ou maior a 90, nós temos que entender que é um rastreamento positivo, você entra com uma dieta orientada e repete. Deu mais que 100, você já vai fazer o TTG, que é o teste de tolerância à glicose. Deu normal, pode ter sido um erro de dieta, tá? Então, a paciente, quando a gente vai pedir o teste de tolerância à glicose, ele vai acontecer por volta de 20 a 28 semanas, mas as que apresentam glicemia alterada desde o início, a gente já tem que entrar com dieta restritiva, metformina e o que se precisar para não desenvolver e piorar o diabetes gestacional, tá bom? Próximo. O exame do SUAB, ele é importante, o SUAB, ele é feito entre 35 e 37 semanas, nós fazemos a pesquisa dos estréptos do grupo beta-hemolítico, é um SUAB vaginal e anal, quando ele dá positivo vaginal, ou duplamente positivo anal e vaginal, a gente entra com penicilina cristalina ou ampicilina endovenosa, pelo menos 2 horas antes do nascimento, para evitar as infecções pulmonares neonatais, tá? Não está ainda firmado no SUS, nós fazemos, e é coberto pelo SUS, paciente de alto risco, quem teve amilorrex, né, que é a rotura da bolsa prematura em gestação anterior, tá? Próximo. Infecção urinária. Infecção urinária na gestação leva a quadro de abortamento, trabalho de parto pré-termo, desconforto materno, né? Bacteremia fetal, más índices de indicadores neonatais. Então, o exame de urina tipo 1, ele tem que ser solicitado de rotina, mensal, né? E a urocultura trimestral, uma vez por trimestre. Se a paciente tem náusea, vômito, contração, dor, a primeira coisa é entender que pode ser infecção urinária, descarte infecção urinária, não se arrependa de fazer um exame, né, mais minucioso na paciente, tá? A maioria das vezes a gente prescreve a nitrofurantoína, tá? Mas é o antibiograma que vai guiar a prescrição do antibiótico. Se tiver em qualquer prova de residência, a nitrofurantoína é a mais utilizada nos estudos com gestante com infecção urinária. Próximo. A Escherichia coli é o agente etiológico mais comum das infecções urinárias. Isso também é pergunta muito comum de concurso público, né? Escherichia coli de longe, tá? Assim como Staphylococcus aureus é o de longe mais predominante em mastites, né, puerperais. Nós temos que lembrar que toda vez que a paciente é de alto risco, ela tem que ser encaminhada para um centro de pré-natal de alto risco, mas ela não pode ser abandonada pela atenção primária. Ela tem que ter um acompanhamento simultâneo e paralelo. Quando você tem aborto de repetição, 2, 3 ou mais perdas gestacionais, quando você tem parto pré-termo anterior, quando você tem diabetes gestacional, ou paciente diabética, ou hipertensão gestacional prévia, ou hipertensão nessa gestação, paciente que tem doença sistêmica crônica, que usa medicamento crônico, né? Síndrome de Crohn, as síndromes autoimunes, a paciente que faz acompanhamento de câncer ou pós-câncer, né, que está muito comum também, é necessário esse acompanhamento de gestação de alto risco. Paciente que chega falando que ela teve infecção e foi internada
nós precisamos estar avaliando. Paciente que tem descolamento prematuro de placenta, paciente que tem placentação prévia, né, com sangramentos, elas entram também dentro do pré-natal de alto risco. As malformações, o bebê que tem malformação, ele também tem que ter um acompanhamento diferenciado, e essa mãe tem que saber até onde vai ter o parto. Você vai precisar uma cirurgia, né? Quando tem hidrocefalia, que precisa a válvula logo após o nascimento, uma cirurgia cardíaca por malformação incompatível com a vida, né? Gestação gemelar, trigemelar, a gestação múltiplas, elas são sempre norteadoras de alto risco. Próximo. Robson. Isso pode passar, que é a aula do ano que vem. E aqui termina essa primeira palestra do ciclo de 8 aulas, os 7 aulas que vocês terão, que o cuidado pré-natal é imprescindível. A atenção primária resolve de 80% a 90% dos óbitos neonatais, da mortalidade materna, das internações em UTI materna e neonatal, e esses cuidados, eles não são paranoicos. Agora, em pandemia, nós temos a dificuldade do acesso pré-natal, ou porque a gestão fecha a agenda, ou porque a paciente tem medo de sair de casa, né? E a assistência, ela é fundamental. A relação do médico com a paciente, do médico com a equipe de saúde, porque mesmo que a gente cuide, a intercorrência pode acontecer, mas na maioria das vezes é evitável, e é isso que eu quero passar para os senhores. É isso, turma. Acho que vocês recordaram aí, né, a primeira tutoria, que foi toda em cima de assistência pré-natal, e a importância de vocês, quando estiverem na atenção primária, estarem nos cuidados de repetir os exames dentro da longevidade, não é só fazer aquele primeiro exame e nunca mais voltar. Nutrição é importantíssima, ter um equilíbrio, uma dieta de 1.800 calorias, no máximo 2.000, né? Atividade física, para quem não tem descolamento de placenta, para quem não tem placenta prévia, tá? É importante. Eu peço desculpas, semana passada eu perdi mais um amigo pediatra do meu dia a dia, o Virgílio, e minha tia, então foi difícil, mas nessa quarta-feira a gente já está no cronograma normal, né, com assistência ao parto. Tá bom? Doutora, eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber por que a data de 20 semanas para dar a DTPA a partir de 20 semanas. Ah, tá. Não assim, as vacinas, elas têm que ter anticorpos de proteção, a DTPA, que é do coqueluche, a gente não faz pela mãe, a gente faz pelo bebê, né? No Sistema Único de Saúde, eles datam de 20 a 28. No sistema privado, você pode fazer até no dia do parto, mas o sistema público, ele conta com uma logística, vocês estão vendo agora o caos que está, né? Se essa paciente deixa para ir com 36 semanas e você não tem provisão, você coloca esse bebê em risco de coqueluche. Então, você já faz a antecipação dentro do sistema público de 20 a 28. E é depois de 20 semanas para ter anticorpos de sustentação no período da lactação, que é o primeiro ano de vida que a coqueluche é um risco maior. Tá, obrigada. Né? E agora vocês vão escutar e falar da vacina da Covid, né? A vacina da Covid, ela tem notas técnicas do Ministério da Saúde, eu vou compartilhar com vocês, eu acho que até já compartilhei. A relação risco-benefício, os estudos que tiveram no JAMA, no American Journal, né? Mostrando que até a tecnologia do RNA mensageiro está sendo segura, a vacina de vírus inativado em situação de pandemia para mulher exposta,
o benefício, ele supera o risco. A categoria B, né, da Coronavac, e a categoria C da Oxford. Então, nenhuma é contraindicada. Campo Grande vai começar a vacinar as gestantes de risco, porque em 2020 nós tivemos 16 óbitos maternos, que é horrível em Mato Grosso do Sul, horrível, ninguém quer ter um, né? Esse ano, de janeiro a março, nós tivemos 22 casos de mortalidade materna, sendo 14 por Covid. E mortalidade neonatal e infantil vai ser muito maior, né? Nós estamos esperando o boletim epidemiológico da mortalidade infantil. Então, se vocês forem questionados pelas pacientes nas unidades de saúde, a vacina que vai ser feita na rede pública vai ser de vírus inativado, como é a vacina da gripe. E o intervalo vacinal tem que ser de 14 dias. Se ela tomou DTPA, se ela tomou hepatite, se ela tomou antigripe, espera 14 dias para dar da Covid. Se ela tomou da Covid, espera a segunda dose, porque a Coronavac, ela tem um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação, tá? Então, a vacina Covid para gestante deve entrar nesse início, porque não tem vacina pelo SUS, nós vivemos isso todo dia, né? Agora que está chegando insumos, a vacina da Pfizer ainda está para chegar, da Janssen ainda está para chegar, então, esse público vai ser, o começo vai ser gestante de alto risco, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu esclareci aí da Covid, que eu sei que vai chegar essa semana muita pergunta para vocês. Bom, sem nenhuma mais dúvidas, vamos ao descanso de hoje, guerreiros. Mantenham-se firmes, ainda que vacinados, cuidem-se, não esqueçam a proteção, tá bom? Eu desligo com vocês, eu vou ficar no ar aqui com o Robson, que a gente vai ter uma outra reunião, vocês podem saindo então, tá bom? Obrigada, professora. Boa noite. Beijo, gente, bom descanso. Obrigado, professora.